A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Há uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, aqui na classe dos juvenis, chegamos na lição de número 10. Que bênção de Deus! Estamos avançando no nosso terceiro trimestre da CPAD. E hoje nós vamos trabalhar sobre ética cristã nos relacionamentos. Eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, ó, gente boa, deixa aí o likezinho, o seu joinha, deixa aí também o seu comentário. Quero também pedir a você, pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp da sua igreja, ajuda a gente a chegar mais longe compartilhando a palavra de Deus. E hoje, pessoal, nós vamos tratar sobre esse tema. Eu acredito que Deus vai te abençoar poderosamente. Lembrando a você que a gente está ministrando sobre as lições de adultos, jovens e juvenis e também discipulado. Então vamos que vamos? Vamos juntos aprender da palavra de Deus em nome de Jesus. O tema da aula de hoje, lição de número 10 aqui da classe dos juvenis, fala sobre a ética cristã nos relacionamentos. Quando paramos para pensar sobre relacionamentos, entendemos que o ser humano é um ser social. É muito importante você iniciar a sua ministração apresentando o texto bíblico da lição. Você é servo da palavra. Lembre-se também que a sua lição hoje ela tem aí 3 objetivos específicos. Fique ligado nesse assunto aí para você não fugir daquilo que você vai ministrar. E observe muito bem que a sua lição tem hoje 3 pontos. Dica básica, apresente ponto a ponto da sua lição e lembre-se que no final de cada ponto tem uma ação referida ao ponto, que é chamada de ação do tópico 1, 2 ou 3, por exemplo. Nessas ações você vai encontrar aí dinâmicas para você trabalhar com a classe dos juvenis. Então vamos estudar o primeiro ponto da nossa lição, vai tratar sobre o seguinte assunto na nossa classe aqui de Escola Bíblica Dominical. O ser humano é um ser social. Esse é o nosso primeiro ponto da nossa lição aqui da classe dos juvenis. Quando você para pensar nisso, você percebe muito bem que a Bíblia traz referências. Exatamente no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, você percebe que o próprio Deus, ele já sabia, ele já entendia que o ser humano precisava se relacionar. É claro que ele já tinha um relacionamento com Deus, isso aqui é viável à luz da palavra. Mas nessa perspectiva de relacionamento com uma pessoa da mesma espécie de carne e osso como ele. E é interessante que Deus providencia na obra da criação esse relacionamento. Ou seja, o seu aluno, você, eu, todos nós somos feitos para termos um relacionamento, termos uma comunicação, estar perto, convivendo e tendo o nosso dia a dia compartilhado. E quando você lê Gênesis capítulo 2, versículo 21 ao 28, você vai perceber que Deus cria Eva exatamente com esse propósito de relacionamento. Retornando também na própria leitura de Gênesis 1, 28, você vai perceber que o próprio Deus orienta ao primeiro casal essa questão de constituição, de criar novos filhos para que haja relacionamento com as gerações futuras. Ou seja, o ser humano, eu e você, nós somos criados para ter esse contato de relação. E esse primeiro relacionamento estabelecido por Deus é criado dentro de uma constituição familiar, no seio da família, no primeiro casal. Finalizando aqui o primeiro ponto da sua lição, apresente a ação do tópico 1 para os seus alunos e avance então para o segundo ponto da sua lição aqui na classe dos juvenis, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Os relacionamentos com crentes e não crentes. Esse é o nosso segundo ponto da nossa lição aqui da classe dos juvenis. A proposta da lição é exatamente demonstrar para você, como professor, como aluno da classe de Escola Bíblica Dominical, da classe dos juvenis, esse entendimento de ter um relacionamento com outras pessoas.
A ideia da própria lição é demonstrar esse relacionamento com pessoas iguais. Mas nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que Deus nos criou para ter um relacionamento com as pessoas. Ou seja, você como cristão precisa ter esse relacionamento até mesmo para poder criar pontes de evangelismo. Ou seja, você tem esse relacionamento com aquele que é crente, isso é viável, isso é bom para a tua edificação, mas você também tem um relacionamento com aquele que não é cristão, até mesmo para criar pontes de evangelismo. E essas pontes acabam também trazendo essas pessoas para Cristo. O primeiro ponto, ele tem aí alguns subtópicos que a gente vai trabalhar com você. O primeiro subtópico, ele trabalha da seguinte forma aqui, no ponto número 2 da classe dos juvenis. Os relacionamentos com os crentes, ou qual é o nosso papel, qual é o nosso objetivo em termos de relacionamentos com aquele que é cristão. O próprio texto bíblico faz questão de dizer que esse relacionamento deve ser estabelecido em amor fraternal. A ideia de fraternidade aqui é irmandade. Essa ideia de fraternidade também é apresentada na própria Escritura, na própria Palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 10. A própria Bíblia faz questão de dizer que nós, em igreja, em nosso relacionamento, nós temos essa visão de irmandade, essa fraternidade em comunhão em Cristo. Outra visão também que a própria palavra de Deus faz questão de dizer que se nós não temos esse tipo de relacionamento, se nós não amamos o nosso próprio irmão em Cristo, então a própria Bíblia também faz questão de dizer que nós não temos comunhão com Jesus. Ou seja, se eu não amo meu irmão em Jesus, eu não tenho comunhão com Jesus. Olha o que a Bíblia diz. 1 João, capítulo 4, versículo 20. É muito importante fazer essa leitura em sala de aula. Você vai perceber também que esse é um mandamento apresentado por Jesus aos seus discípulos, à sua igreja. Outra leitura que vale a pena ler também está na mesma carta, de 1 João, capítulo 4, agora versículo 21. Faça essa leitura com os seus alunos em sala de aula. E quando você observa nas páginas do Evangelho, você já percebe que na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, já havia prescrito na lei, que era mandamento de Deus, nós, em Cristo, ou seja, nós como servos do Senhor, servindo a Deus, precisávamos amar o nosso irmão como a nós mesmos. E olha o que a própria Bíblia faz questão de dizer a respeito desse assunto. Lucas capítulo 19, versículo 18. Faça essa leitura também. Você vai perceber que o próprio Cristo descreve isso. Porém, a partir de agora, Cristo também dá um novo mandamento para a igreja, dá uma nova visão, uma nova perspectiva para aquele que deseja ser cristão. João, capítulo 13, versículo 34, capítulo 15, versículo 12. Observe esses versículos com os seus alunos. Então, a visão da igreja, em termos de relacionamento, é outra. Provérbios, capítulo 10, versículo 12. A própria Bíblia faz questão de dizer que não pode haver ódio, ira no meio do povo de Deus, pois Deus nos amou, Cristo nos amou e devemos ser seus discípulos, seguir os seus passos, sermos cristãos. Isso quer dizer que eu não posso estar intrigado, brigado, tendo ira, ódio de alguém que serve a Deus comigo na mesma comunidade que eu faço parte, na mesma igreja, ou até mesmo em outra igreja. Como servos de Jesus, nós não podemos brigar entre os nossos irmãos. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22, o próprio apóstolo Pedro faz questão de dizer que o relacionamento dentro da igreja deve ser em amor. Tiago, pastor da igreja em Jerusalém, escrevendo a carta
para aquela igreja, agora ele também traz uma orientação. Além de ser um relacionamento em amor, nós devemos também suprir as necessidades dos nossos irmãos em Jesus. Olha o que está escrito na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Isso traz uma ideia que nós, como servos de Jesus, também temos que atender os necessitados, também temos que abraçar aqueles irmãos que precisam. João capítulo 13, versículo 35, finalizando aqui a respeito desse aspecto do relacionamento do cristão com outro cristão, em ideia de fraternidade, a própria Bíblia faz questão de dizer que se nós nos amarmos como Cristo amou a igreja, como amar o nosso irmão em Jesus, assim nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus, como servos de Jesus. E o nosso objetivo é esse, sermos servos de Jesus. O segundo subtópico, aqui do ponto de número 2, começa agora a trabalhar também outra perspectiva. Qual é a posição do cristão em termos de relacionamentos, de amizades com aqueles que não são cristãos? As amizades fora da igreja também são relevantes. Relevantes por quê? Porque elas acabam criando pontes para esse acesso a Jesus. A maior perspectiva de evangelismo que existe hoje é a perspectiva do evangelismo pessoal. Nós ganhamos a pessoa para Cristo através de relacionamentos. Você pode até perceber que as pesquisas a respeito de formas e métodos de evangelismo, a mais eficaz é a do evangelismo pessoal. Isso quer dizer que você, como um jovem cristão, pode sim ter relacionamento de amizades com aquele que não é cristão. Porém, o seu objetivo também é demonstrar Cristo a outra pessoa, sempre compartilhar a sua fé e não escandalizar o nome do Senhor e nem a causa do Evangelho. Mas isso também quer dizer que você não pode se julgar superior àquele que tem uma fé diferente da sua. Aquele que, por exemplo, às vezes é ateu, aquele que, por exemplo, às vezes está em crise, ou aquele que serve outra religião que não é a mesma que a nossa. Nós devemos servir a Deus e também respeitar o nosso próximo, mas contudo compartilhando o Evangelho. Olha o que a Bíblia trabalha a respeito dessa perspectiva. João capítulo 4, versículo 1 ao 30. O próprio Jesus, ele teve um relacionamento de amizade com a mulher samaritana. E o texto bíblico faz questão de dizer que ela era samaritana, uma mulher de fé, uma mulher que acreditava em uma perspectiva diferente. Porém, Jesus, sendo judeu, compartilhando o Evangelho, respeita ela e faz ela entender a visão do reino. Qual é o seu papel como um jovem cristão, como um juvenil cristão, compartilhando a palavra de Deus? Fazer com que as pessoas que não são cristãs entendam a perspectiva do reino que você acredita. E a gente também precisa ter em mente que esse tipo de relacionamento também não pode ser um relacionamento que venha sufocar as outras pessoas. Somente falar da nossa fé, somente falar de religião, somente falar da palavra de Deus. Em oportunidades, nós compartilhamos a nossa fé. É claro que você também pode ter essa perspectiva de ter esse relacionamento. Como estamos falando até mesmo para uma classe de juvenis, eles podem ter esse relacionamento de compartilhar a sua fé diariamente, em oportunidades que eles vão encontrar em brechas que se abrem no seu relacionamento. Mas você, como cristão, também pode ter a perspectiva de conversa, de amizade em outros assuntos com seus amigos. E tendo a oportunidade, demonstre para as pessoas que Jesus é o caminho. João capítulo 14, versículo 6. Finalizando o ponto número 2, a apresentação do tópico 2 para os seus alunos, ela tem uma dinâmica que pode ser trabalhada e vamos avançar para o último ponto da nossa lição aqui da classe dos juvenis, que vai tratar sobre o seguinte assunto. Uma amizade sincera é boa demais. Quando falamos a respeito de amizade sincera, estamos destacando exatamente que é uma bênção de Deus para o cristão, para você.
O livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1 ao 4, narra uma amizade sincera de Davi com Jonatas, filho de Saul. Essa amizade é apresentada nas próprias páginas da Escritura, de jovens que serviram a Deus a um propósito e foram grandes amigos. A Bíblia também narra o relacionamento de amizade entre Noemi e Ruth. Esse relacionamento também está ligado no âmbito familiar. Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Você percebe que esse relacionamento está criado aqui entre uma nora e uma sogra. O relacionamento traz crescimento e uma boa amizade traz alegria. A própria Bíblia faz questão de dizer que há amigos mais chegados do que irmão. É interessante que quando observamos essa questão, nós percebemos que a própria palavra de Deus descreve que as amizades trazem construções espirituais para aquele que serve a Deus. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você na aula de hoje. Lembre-se em todo tempo de compartilhar a sua fé, as amizades em Jesus, e observe muito bem que você é servo de Cristo. Olha, a gente está deixando disponível aí a próxima aula, viu? Fique ligado, que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração e até mais, se Deus